um amigo falou assim, eu queria que você perguntasse para ele se ele já tinha sentido algum tipo de homofobia velada no trabalho, mas eu sei que Não, por várias vezes ela não foi velada. Ela não botava véu, ela né? andava pelada pela Barão de Limeira 425, assim. Ela andava de biquíni. Não, e eu acho que é mais ou menos a mesma época, porque eu entrei na TV em 2005. Você entrou na Folha em 2007. 2006. Então, é mais ou menos a mesma época. E ainda tinha muita lógica machista na redação. Nossa, era só o que tinha. Né? Não tinha uma lógica que não fosse machista na redação. Exatamente. Eu fui chamado a um episódio concreto. Eu fui muito moleque, eles viram que eu gostava de saracutiar e tal, e me deram uma coluna na revista da Folha. Que existia, era uma revista semanal. Tem que explicar o que é a revista da Folha, me dá uma idade, eu me sinto... Hoje de manhã a gente foi mostrar pro Theo o meme do Jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Ele não tinha a menor ideia Nem do que se panificadora tratava. alfa esse aqui, não sabia. Bem chocante. Me deram uma coluna que era sobre coisas de São Paulo, assim. Meio qualquer coisa, notícia de São Paulo, da futilidade ao furo de reportagem. E eu descobri que Silvio Santos, pela primeira vez na história do SBT, estava começando a aceitar travesti mulher trans na plateia dele. Só podia mulher cis até então. Uhum. E fui numa caravana com travestis e mulheres trans do centro para a plateia. Não podia entrar, porque você não pode entrar, mas eu acompanhei a ida delas até o estúdio da Anhanguera. Fiz a matéria para minha coluna, dediquei a coluna inteira da semana para isso, porque valia. A matéria foi lida pra caramba no site da Folha, foi uma das mais lidas no fim de semana, se não a mais lida. Na segunda-feira eu sou chamado na sala da chefia e eles mostram com a revista na mão, brandindo, assim... Esperávamos mais de você, por que você está escrevendo isso? Você já nada de braçada nisso, a gente espera que você faça outras coisas. E eu, a burrice às vezes é o melhor escudo que existe, assim, porque na hora você não entende o que está acontecendo, e eu não entendi. Eu demorei anos para entender, eles brigaram comigo porque eu estava escrevendo sobre a minha comunidade. A matéria estava bem escrita, a matéria foi bem apurada, não teve nenhuma contestação de fato. Bandeira aqui? A matéria deu resultado e eu tomei uma bronca, só que eu demorei anos para entender o que era aquela bronca. Homofobia. Eu esperava mais de você. Porque isso aqui você já sabe fazer, você nada de braçada. E o isso aqui eu não entendi o que era, do tipo, escrever sobre a minha galera? Então eu tô tomando bronca porque escrevi sobre a minha galera? Quem vai escrever sobre a minha galera? O Hélio Gaspari? A Dora Kramer? Amo os dois, respeito ídolos, é isso. Mas eles não vão escrever sobre a minha galera. Sim, sim. Então, isso é uma das. Uma das minhas perguntas sobre o Rainhas da Noite era justamente nesse sentido, assim. Porque você trata ali de uma rede criminosa, né? Mas comandada por travestis, que é uma coisa que é muito fora do imaginário popular, assim, de modo geral. Você teve medo, em algum momento, de transmitir uma imagem errada da comunidade LGBT? Acho que não, nesse caso especificamente do Rainhas, não, porque elas eram personagens complexas no sentido de tinha relatos sobre elas, tinham pessoas que defendiam e endeusavam e tinham pessoas que achavam os capeta na Terra. Uhum. Então deu para construir um retrato ali que eu acho que é justo e que é digno, e acho que o tempo já distanciou a gente o suficiente dessa história. É uma história que acontece ali dos 60 até os 90. Uhum. Então, ou seja, o centro já mudou, não existe mais o tipo de prostituição que fez delas milionárias e fez delas tão poderosas, então acho que tem uma distância histórica. Mas essa pergunta é muito boa, porque recentemente eu deixei de fazer um podcast por medo de como ele ia retratar a comunidade. Putz. Por noção de que a história era real, a história era muito boa. Era uma história também de crime e máfia gay que acontecia hoje em dia. Que acontece hoje em dia. Inclusive com essas drogas novas que a Piauí, o João Batista fez na Piauí uma reportagem excelente. Tal. Tinha uma história derivada de metanfetamina ali que era inacreditável e valia muito um podcast. Mas daí eu parei e pensei, hoje em dia eu tenho, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de ouvintes por episódio e eu sei que os meus ouvintes estão mais no interior do Brasil. Jura? O que isso... Podcast de crime. Tá. Os de crime, porque daí tem uma divisão. Claro. Né? Tá. O pouco de dado que a gente tem, deu para dar uma analisada, que é crime, por exemplo, chega muito em mulher, 30, 50,
fora dos grandes centros. Que loucura. Já os outros, tipo Além do Meme ou esse da Juju, foi molecada e urbana. Então é uma loucura. Quando eu me dei conta disso, eu acho que veio uma responsabilidade de eu vou falar sobre isso, contar um crime que está acontecendo na minha comunidade, que o crime existe, ele vai ser bem apurado, ele vai ser... Mas que imagem isso vai trazer sobre a minha comunidade? Para essa galera ainda do interior. Para essa galera que não conhece, nesse momento histórico que a gente está vivendo. Porque escrever o Rainhas da Noite foi fácil, aconteceu na década de 80, Claro. já ficou para trás. Ninguém hoje em dia vai parar uma travesti na rua ou uma mulher trans e falar você é bandida, você se prostituiu. Não, essas pessoas já todas morreram ou já estão aposentadas em Milão. Agora, contar uma história hoje que envolve tráfico de drogas, que envolve eventual tráfico de pessoa, que envolve... Festas, pessoas do dia a dia. Cooptação de gente para uso da pior droga que já assolou o Brasil. Eu preferi não contar porque eu acho que nós estamos num momento de conservadorismo extremo que haveria pessoas que iam ouvir e não iam saber dizer, isso é um pedaço da comunidade. Não, ia ser a parte pelo todo. Essa é a comunidade gay, bando de depravado, bando de criminoso. Então eu deixei para outra pessoa fazer. Mas isso é ter um bom... E vai ser feito? Eu torço para que seja, mas eu não vou tocar, não. Entendi. Foi a primeira vez que eu encontrei uma pauta que era digna e que eu queria muito fazer e que um senso de responsabilidade falou, calma, segura aí. É porque você melhor já não. entendeu o seu tamanho também, né, Chico? Você entendeu que o que você faz vai ter alguma notoriedade. Então, assim, não dá para achar que ele vai ficar ali no canto. Então... É horrível isso, né? Não, é horrível, mas uma é amarra, bom. né? É uma uma... amarra. Eu sei que você não gosta de amarras, mas assim, é o que faz parte, né? Tem o ônus e o bônus tudo, né? E eu acho que você ter parado para ter esse cuidado mostra que a sua maturidade já como jornalista Sim. e o seu tamanho como profissional. Porque senão você não ia ter esse E cuidado. o meu medo como velho, né? E minha crise de meia-idade, assim. Eu Pode acho que ser. o velho fica mais medroso. Total. Eu sou muito mais medroso do que eu já fui. Total. Eu tenho A plena Cecília de consciência. 30 não é a Cecília de 40. Com Mas toda certeza. muito engraçado isso, porque o que a gente tem visto mais são pessoas profissionais não querendo ir adiante com determinadas pautas ou evitando fazer determinados comentários com medo de patrulha, né? E nesse caso é diferente, não é medo de patrulha, é medo de ser mal interpretado. Não, é medo de fazer mal para minha comunidade. É isso. Sim. De criar um Não me estereótipo. incomodo que me xinguem no Twitter. Claro, claro. Não existe no mundo real, assim, para mim é isso. O meu medo era de reforçar um estigma no momento que já está muito estigmatizado. Nós já estamos no momento de LGBTQ-fobia danado, o maior em décadas, daí eu vou lá e ainda vou Você sente muito isso, Chico? Pessoalmente não, porque hoje em dia eu saio muito menos de casa do que eu saía, passei um tempão nos Estados Unidos agora, trabalhando, mas eu sinto... Virtualmente eu sinto. E é difícil hoje em dia separar o virtual do real, como eu acabei de fazer. Eu acabei de falar, não existe na internet, mas em certa medida existe sim. Entendi. Você recebe comentários homofóbicos? O tempo inteiro, a vida inteira. O tempo inteiro, toda semana. Mas eu acho que também tem quando você era criança pequena lá em Jundiaí, você falou que você tinha um namorado que ele se sentia muito mais achacado pelo bullying do que você, lá em Jundiaí. Moleque, Porque assim, 13, 14 anos. Porque você conseguia se envolver com a turma do babado, digamos assim. Eu fui andar com os moleques podres. Isso. Essa é a verdade. A minha salvação no ensino médio ali, a partir da 8ª série, foi eu andei com os moleques mais errados e eu fiz as coisas mais erradas que tinha pra fazer, porque daí eu era um dos moleques assustadores e muito errados. Tá. Logo, eu podia ser esquisito, eles podiam desconfiar que eu era gay, só que eu andava com uma galera tão... Barra pesada? Que ninguém ia mexer comigo. E esse meu namoradinho, não. Então ele passou por coisas que eu não passei e hoje em dia eu vejo. Que até os meus amigos faziam coisas com ele que eram horrorosas, mas eu tava ali tentando me salvar. Sobreviver. Chegar aos 17 anos para ir e vir embora. embora para São Paulo. Esse era o plano. Então, acho que muito da minha infância e minha juventude foi focada nisso. Exatamente o que você falou. O único plano que eu tive era, eu preciso fugir dessa cidade e eu preciso ir para São Paulo. Não sei porque eu tinha isso com São Paulo. Assim, eu precisava vir para São Paulo.